já há bastante tempo, tecnicamente desde o século passado. E é sempre um prazer estar aqui com vocês e, na verdade, ao longo desses anos, poder observar a mudança que tem sido observada aqui no Nordeste. Esse crescimento é um pouco o tema da minha apresentação. Então, sem maiores delongas, eu vou dar um plano de fundo seguindo essa pergunta. Muitas vezes se questiona se o crescimento, de maneira mais geral, o desenvolvimento nordestino, se ele é sustentável. Inclusive, acho que já se tem um certo consenso de que tem sido, mas sobre sustentabilidade. Então, eu vou usar um aparato aqui proposto por uma comissão de notáveis lideradas pelos Stiglitz, o Fitosi e o Amartya Sen, e aplicá-lo ao contexto brasileiro e ao contexto nordestino, tentando responder essa pergunta. Então, dá uma rápida, e eu vou resumir essa parte para não roubar muito tempo dos meus colegas. Pobreza e desigualdade, um quadro mais geral, depois eu vou fazer uma análise Nordeste, Brasil, se o crescimento, se o desenvolvimento inclusive sustentável, de 2003 em diante. Então, rápidas palavras, se a gente tiver uma visão de longo prazo, a desigualdade no Brasil, ela aumentou muito nos anos 60, depois um pouco mais nos anos 70, mais nos anos 80, e ela começou um processo de queda, em particular, a partir de 2001. Então, ela está no piso histórico, embora seja um nível de desigualdade ainda muito alto, de 0,53. O máximo ele é 1, no mínimo ele é 0. Então, o que significa um índice, essa queda de um índice de 0,59, 6 para 0,53? Olhar por décimos, a renda dos 10% mais pobres, por exemplo, cresceu 91% em termos reais por pessoa na década passada, entre 2001 e 2011, que é a última PNAD, enquanto a renda dos 10% mais ricos cresceu 17%. Então, um crescimento 550% mais rápido, olhando no Brasil. Vou tentar trazer um pouco para o Nordeste, a gente olhar o mapa do Brasil, do nível do lado direito e da variação do lado esquerdo. A gente vê que em 2009, aí, no slide mais antigo, as rendas per capita são mais baixas no Nordeste, mas no gráfico da direita e no gráfico da esquerda, que dá a variação, a gente vê que as taxas de variação foram mais aceleradas no Nordeste, essa mancha mais escura. Então, as rendas ainda são mais baixas, mas houve um processo de convergência, e na verdade esse processo de convergência ele é mais forte quando você olha com pesquisas domiciliares como PNAD, censo, do que quando você olha para as contas nacionais ou regionais. Acho que essa é uma questão importante. Se a gente olhar, além da renda entre estados, se a gente olhar a distribuição de renda dentro dos municípios, a gente vê que entre 2000 e 2010 o mapa ficou mais claro, ou seja, caiu a desigualdade dentro dos municípios, não tanto no Nordeste, teve uma queda, mas até nesse sentido a queda dentro dos municípios no Sudeste foi maior. O que foi forte foi o crescimento do Nordeste, da renda dos estados nordestinos. Pobreza, só resumindo, para dar esse plano de fundo, a pobreza desde 2003 ela caiu 57,8, usando uma linha de $2,50 dia, R$140 mais ou menos, desde 2 anos atrás. Ou seja, o Brasil cumpriu a meta do milênio de cair a metade em menos de 8 anos. Então, desempenho notável, e metade desse desempenho é explicado por crescimento e metade por desigualdade. Então, uma espécie de, eu chamar de um caminho do meio. Crescimento e desigualdade. Então, a pergunta-chave é como é que o Nordeste contribui para isso. Aqui é o mapa da pobreza no mundo, e na mesma escala, o mapa da pobreza dos estados brasileiros, ela é maior, a extrema pobreza, $1,25 é mais forte no Nordeste, continua, já com o censo 2010, e esse aqui é o mapa municipal. Então, temos, o ponto, talvez no Brasil o copo ainda esteja meio vazio, mas o ponto que os dados mostram que está enchendo. A direção é uma direção notável nos últimos anos, e principalmente nas regiões,
Nordeste, em regiões mais pobres. Então, rapidamente, vou aplicar os 4 pontos. Teve essa comissão, liderada por esses autores. Será que a gente pode avaliar desenvolvimento só olhando pelas contas nacionais ou regionais, pelo crescimento? Eles falam, certamente, ninguém pode desprezar o PIB, mas o que eles falam são 4 pontos fundamentais. O primeiro, vamos olhar também para pesquisas domiciliares, como PNAD, Censo, essas pesquisas, em particular do IBGE. Vamos olhar para o crescimento por essas bases de dados, vamos olhar também para a equidade, olhar para a distribuição, não só para a média, mas vamos olhar também para a sustentabilidade, ou seja, olhar para os estoques de ativos, não só para fluxos de renda, para o seu nível de distribuição, e vamos olhar também para medidas subjetivas, medidas que perguntam às pessoas o que elas acham de vários aspectos da vida, educação, saúde, por exemplo, o que elas acham da sua própria qualidade de vida. Então, vou seguir esse roteiro e aplicar ao Brasil e ao Nordeste. Então, nesse período pós-2003, que é um pouco a inflexão, teve a recessão de 2003, então já fazem 10 anos que a gente está nesse processo, assim, então, nos 10 anos, vou argumentar que é uma linha continuada. Esse é o crescimento da renda média anual, é aquele mesmo por ano, nos 10% mais baixos cresceu em média 7,7%, nos 10% mais ricos 3%, a diferença não é tão grande quanto nos dados da década como um todo, porque na verdade teve uma queda de renda dos 10% mais ricos no começo da década passada. Aí o primeiro ponto, eu acho que o ponto fundamental, essa é a primeira linha laranja, é a linha do PIB. Per capita nacional, a linha azul é da renda média PNAD. Então tem uma diferença grande, de quase 50%, o PIB per capita cresceu 27%, a renda PNAD média cresceu 40%. E a linha verde de cima é o crescimento da renda mediana, o sujeito que mora no meio da distribuição, do João da Silva, né? Sujeito. Então tem uma discrepância, eu acho que a gente tem que se debruçar mais sobre essa discrepância. Nós estamos estudando isso, em particular na SAI, o Ricardo Paz Barros, a gente está formando grupos de deflatores, etc., para entender essa discrepância, mas o fato é que, vamos dizer, nos últimos 10 anos, 12 anos, os economistas, os macroeconomistas, eles estão menos alvissareiros do que os cientistas sociais, incluindo os economistas que olham para estatísticas sociais, em geral, baseadas em renda em particular. Então, uma diferença não desprezível. Então, esse é o primeiro ponto, do lado dos 4, é o fato de que, se a gente olhar para a variação anual de renda, isso foi até 2011, pegando a PME, que vai até 2012, que foi levada até 2013. No ano passado, aí, a limitação que é só a renda do trabalho, enquanto o PIB cresceu 0,9%, o PIB per capita cresceu 0,1%, ou seja, praticamente não cresceu, a renda domiciliar per capita real do trabalho pela PME cresceu 5,1% no ano passado, ou seja, uma diferença de 5 pontos percentuais, ou seja, aquela boca de jacaré ela aumentou e não diminuiu pela renda do trabalho, obviamente é uma visão metropolitana, e a mediana está crescendo a 6,5%, ou seja, na média tem uma diferença grande entre pesquisas domiciliares e as contas nacionais. Na média, estou falando de desigualdade. Se a gente pegar e botar o dado até maio de 2013, que é esse, tem uma desaceleração de média do ano até 12 meses terminados em maio, mas ainda é um crescimento de 3,5% real por pessoa, ou seja, o equivalente ao per capita, lá do PIB per capita. Então, chamar a atenção para essa diferença. Na mediana, o crescimento é maior, uma medida de desigualdade, né? A mediana crescendo acima da média. Se a gente olhar para outras fontes de renda, previdência está crescendo mais do que a renda do trabalho, a renda do Bolsa Família mais ainda, ou seja, aquela medida é conservadora, é uma medida
completa, a vantagem que vai até 2013, tem desacelerado ao longo do tempo. Então, se pegar 12 meses terminados em janeiro, estava crescendo a 5,2, aí veio caindo agora a 3,5. Ou seja, tem uma desaceleração do processo, mas 3,5 ainda é um crescimento razoável. Se a gente olhar os grupos da sociedade, vou dar um destaque para Nordeste, logo mais, mas aí é renda individual não per capita. Renda individual está crescendo a 3,1, estou usando individual para pegar a diferença entre mulheres, por escolaridade, etc. Então a gente vê a renda de grupos excluídos, como mulheres, negros, pessoas com baixa escolaridade, sem instrução, famílias grandes que em geral são pobres, periferia. Nos últimos 12 meses terminados em maio de 2013, pela PME, estão tendo crescimento bem acima da média. E isso é a tendência desde 2003. Então, estou tentando mostrar, o que eu basicamente estou argumentando aqui, é que a tendência observada desde 2003, ela não, apesar do PIBinho de 2012, ela não foi desfeita. A tendência continua, a renda está crescendo, a renda do trabalho está crescendo, a desigualdade está caindo. Obviamente a gente ainda não tem um retrato PNAD depois de 2011, mas então essa é a... A gente vai tirar a prova. Mas obviamente a questão, como eu disse, é a sustentabilidade. Então, o que está levando esse aumento de renda? Se é Previdência, Bolsa Família, BPC, se é trabalho, é jornada, é salário, tentar entender os pedaços desse aumento de renda e queda da desigualdade. Basicamente, o que os dados mostram é que 3/4 do aumento de renda é trabalho e 58% da queda da desigualdade é trabalho. Ou seja, mais da metade. Obviamente, a renda do trabalho também é 3/4 da renda das pessoas. Então, vamos dizer, sustentável, mais sustentável do que se fosse menos da metade, e chamar a atenção da progressividade do Bolsa Família. Quer dizer, uma pequena despesa de Bolsa Família é 3% do crescimento da renda, mas é 13% da queda da desigualdade. Ou seja, você gasta pouco e a desigualdade cai muito mais do que outras transferências públicas. Então, entrando agora propriamente no Nordeste, pegando dados do censo, eu vou olhar outros, o crescimento da renda no Nordeste, todas as fontes, foi 4,2%, 50% acima do Brasil, Sudeste foi 2 vezes maior que o Sudeste, etc., de renda do censo. Se a gente pegar a PNAD, rapidamente, o Nordeste cresceu 49%, o Sudeste 22%. É acumulado, né? Não é real, não é média anual. É verdade que a renda de Bolsa Família, transferências públicas tipo Bolsa Família, cresceu 440% no Nordeste, 2,5 vezes que cresceu no total do Brasil, mas chamar a atenção para um ponto que o Nordeste é o segundo lugar do Brasil em termos de crescimento da renda do trabalho. Muitas vezes tem um pouco uma ideia, no Nordeste o que está acontecendo é transferência de renda, aumento do salário mínimo, impactando transferências contributivas e não contributivas. Na verdade, isso é uma parte importante da história, mas a parte mais importante é o crescimento da renda do trabalho. Ou seja, ele é mais sustentável do que eu acho que eu mesmo até imaginava. Você olha o mercado de trabalho, um crescimento de 43%, é um pouco menor que o crescimento da renda de todas as fontes, é verdade, mas ainda é maior do que das outras regiões, com exceção do Centro-Oeste. Programas sociais, é verdade, são mais importantes no Nordeste, PPC também, no sentido da cobertura desses programas, então esse ponto é verdadeiro, mas a principal fonte de redução de pobreza, de aumento de renda, de crescimento, é renda do trabalho, como outro gráfico mostrou. E esse gráfico confirma, enquanto no Sudeste a renda média do trabalho ficou estagnada, no Nordeste cresceu 2,2%, aí olhando para o centro. Estou misturando um pouco a base de dados,
mas acho que é bom para mostrar que o resultado é robusto, qualitativamente. Né? Escolaridade também, que é a base do crescimento da renda do trabalho, esse é 2000, esse é 2010, no Nordeste, vou fazer de novo, 2000 para 2010, tem um crescimento forte da escolaridade, desde níveis muito baixos, mas essa eu acho que é uma força propulsora muito importante, e até agora e será no futuro. Né? Vou pular essa parte para não fazendo uma queda de retornos da educação, a renda na base está crescendo mais. Vou dizer basicamente que esse gráfico, o que essa tabela mostra, eu vou resumir ela, tentando olhar os componentes trabalhistas, até um trabalho do Flávio Atalita, usando um pouco do laboratório, agora está no IPES, né, da Universidade Federal do Ceará, né? Ele está no IPES, mas ele é da Universidade Federal. Né? Assim, então, se você pegar o crescimento da renda do trabalho, pegando a PME e a vantagem que eu pego até 2013 com isso, não é muito diferente o que houve de 2003 a 2013, o crescimento médio anual do crescimento dos 12 últimos meses terminados em maio. O que é diferente é a fonte de crescimento. Nos últimos 12 meses, o que impulsiona a renda é fundamentalmente aumento do salário real, retorno da educação, salário real, salário hora por ano de estudo. É o retorno da educação, não é tanto o efeito ocupação. Pode ser um sinal de pleno emprego, quando você compara. Pode ser que hoje em dia aumenta a renda do trabalho, sobe porque sobe salário, não porque sobe a ocupação. São dois sinais de que talvez a gente esteja numa situação de restrição. Olhando isso para o Nordeste, abrindo cidades, fiz aqui um exercício para o Nordeste, a gente vê, por exemplo, comparando Recife e Salvador, que são as metrópoles da PME, com São Paulo. A gente vê que, vamos dizer, no acumulado de 2003, essa aqui é 2012, a renda de Recife cresceu 59, a renda em Salvador cresceu 66, a renda em São Paulo cresceu 37. Ou seja, a gente está falando de uma relação, uma disparidade, uma convergência grande. E olhando por que a renda no Nordeste cresceu mais, a renda trabalhista no Nordeste cresceu mais? Foi pelo efeito salário-hora. Isso no longo prazo. Nesse período, o retorno da educação subiu 20 em Recife e Salvador contra 5 em São Paulo. Ou seja, 15 pontos dessa diferença, vamos dizer, de 25 é explicado por salário-hora. E outra parte pelo aumento da taxa de ocupação, que também é maior. Então, um pouco essa leitura, de tentar chamar atenção para o espetáculo de crescimento da periferia de Salvador. As periferias estão crescendo mais do que as capitais, em todas as regiões praticamente. Então, é um fenômeno novo de periferia, que não acontecia antes. Acho que em todos os lugares as periferias crescem mais do que as respectivas capitais. Significa que o Alexandre Manuel vai ter mais trabalho, né? Ele é secretário de Maceió, não sei como é que está a situação em Maceió, e é um pouco a decomposição. Qual o problema? E aí é um problema forte lá em Alagoas e em todo o Nordeste. Esse é um problema novo, né? Um problema que se acirrou muito, que é o problema de homicídios. Então acho que esse é a questão de sustentabilidade, é uma questão séria e delicada. A gente vê que a taxa de homicídios no Nordeste teve um crescimento maior do que nas outras regiões, e hoje em dia é a região do Brasil com maior taxa de homicídios, e não era há 10 anos antes, e a percepção também de violência, etc., é maior no Nordeste, que é o azul claro, do que no Brasil. Então eu diria que isso é alguma coisa que afeta a sustentabilidade e é uma indicação de que a ideia de que renda pura e simples pode combater o crime, o
caso do Nordeste recente, é um pouco um contra-exemplo, contra isso, a literatura já. Olha, que desigualdade é importante, não tanto pobreza ou... Então, para terminar, vou olhar uma questão subjetiva que tem sido pouco explorada. O IPEA tem começado a fazer algumas pesquisas sobre isso, já começou a fazer há alguns anos pesquisas sobre dados subjetivos, e que eu acho que é a quarta dimensão. Geografia da felicidade. O que é felicidade aqui? É uma pergunta simples, de 0 a 10, dá uma nota para a sua vida, 0 a 10, tá? Uma pergunta direta, feita às pessoas. Acho que é uma abordagem um pouco interessante, porque nós, economistas, eu sou economista, a gente tende a sempre ter um modelo e vai aos dados, rejeita ou não rejeita. Acho que é interessante ouvir as pessoas, acho que complementam. Acho que fecha um pouco a... Então, esse é para o Brasil, comparando países europeus em crise, e o Brasil é o 18º em felicidade do mundo, são 52 em PIB per capita, ou seja, estamos mais felicidade do que dinheiro no bolso, e estamos 18, não mudamos muito. Nosso melhor ano foi 2009, foi o ano da crise. Fomos para 11º do ranking, mais porque os outros pioraram do que a gente melhorou, foi um ano de crise. 18º, caiu um pouco em relação ao período recente, mas quer dizer, se a gente vê os países em crise, a gente vê aumento 2, 3 vezes maior do que o brasileiro, né? 2 vezes, um pouco maiores. Portugal, Itália. O Brasil 16º em 2011, 18º em 2012. Essa é uma pesquisa que o IPEA fez em outubro de 2012, mostrando que ela mostra que Nordeste e Centro-Oeste são aqueles fazendo o mesmo questionário, onde a felicidade reportada é mais alta, o que é surpreendente, porque existe uma correlação entre renda e felicidade, segundo esses dados do Gallup, embora tenha uma grande controvérsia bastante próxima, um R2 de 0,66, mas o Nordeste aparece. E se você controlar como a renda é mais baixa no Nordeste, o Nordeste se destaca mais quando você faz o exercício controlado. Ou seja, no Nordeste as pessoas são mais felizes quando comparam pessoas com a mesma escolaridade, mesma renda, etc. Elas reportam índices de felicidade, tomando como base o Sudeste. Então, o Sudeste é onde é menor e o Nordeste é onde ela é maior, principalmente no controlado. Não controlado é próximo do Centro-Oeste. Então, indo às 4 recomendações, se a gente for analisar essas 4 dimensões propostas, o que a gente vê é que, na verdade, o Brasil e o Nordeste em particular, a renda domiciliar cresceu mais do que a renda das contas nacionais. Os dois universos, mais forte no Nordeste, essa discrepância, que eu acho que modelos aqueles que estudam convergência, etc. PIB é uma coisa, renda, e acho que entender essa diferença, e acho que é uma questão importante dos deflatores, que eu acho que é fundamental. O crescimento foi inclusivo no Brasil e no Nordeste, mas ele foi inclusivo no Brasil, principalmente porque a renda do Nordeste cresceu, a desigualdade dentro do Nordeste caiu, mas o principal efeito foi o crescimento da renda do Nordeste. Esse é o... Então, se é sustentável, essa é uma pergunta mais difícil de ser respondida, mas em termos de mercado de trabalho, sim. Criminalidade, não, que é alguma coisa que tende a afetar, e meio ambiente houve um avanço, desmatamento, etc., mas isso aí caberia uma discussão mais aprofundada aqui, mas de fato o mercado de trabalho está crescendo. E, finalmente, medidas subjetivas de bem-estar. No Brasil e no Nordeste, há uma percepção da população de que a vida de uma alta satisfação com a vida, quando as pessoas são perguntadas. Então, só para terminar, se a gente olhar para frente, então, num momento de transição, perguntar para as pessoas, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a 5 anos. O Brasil está nesse grupo de países, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Europa e tal. Na verdade, quando a gente olha
o Brasil é o campeão mundial de felicidade futura, aquele que as pessoas dão maior nota daqui a 5 anos, e na verdade o que os dados mostram é que o Brasil, na verdade, ele é heptacampeão mundial de felicidade futura. Nas 7 vezes que a pesquisa foi a campo, todas as vezes, inclusive agora em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, a nota supera de qualquer outro país. Então é uma regularidade empírica, eu acho importante. Se você pensar o que é ganhar na cena, ganhar na cena é acertar um número, acertar 6 números e cada número de 60. Aqui a amostra começa 132 tal, você tem 7 vezes em 132, isso aí é uma probabilidade. Se fosse aleatória, a probabilidade era 1 sobre 10 a 13 ou 10 a 14, ou seja, não é uma coincidência, capta obviamente uma cultura, né? À toa que nos chama um país do futuro, né? Então a nota média é 8,72 em 2012, isso foi captado em dezembro e janeiro. O IPEA foi a campo agora em 2013. Mas antes disso, o que é ter uma alta... Quer dizer, quem tem uma alta felicidade futura é jovem. Jovem reporta uma nota muito maior para o presente do que para o futuro. Essa é uma regularidade empírica que a gente constatou nas pesquisas. Então, no fundo, o Brasil é um país jovem, em certo sentido. As pessoas não são mais jovens demograficamente, mas tem uma cabeça de jovem, no sentido de... O jovem é aquele que acha que o futuro vai ser muito melhor do que o presente. Ele tem uma expectativa de crescimento, portanto, uma possibilidade de frustração também muito grande, né? Você acha que vai dar muito melhor daqui a frente, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo que não é bem assim, né? Chega nos 80 anos, o passado ultrapassa o presente e tal. Se a gente pegar a felicidade futura dos jovens brasileiros hoje, ela é altíssima, e sempre foi o primeiro no ranking também. Só um país, em um momento, na série, teve dos mais de 130 países, dos jovens de 15 a 29 anos, tiveram uma nota 9. O Brasil sempre teve a nota 9. Então, quero chamar a atenção para essa regularidade empírica, que é o otimismo do brasileiro, ou a autoexpectativa em relação ao futuro. É difícil separar o que é o que, mas é uma nota alta. Se a gente pegar os últimos do ranking, são países envolvidos em guerra, catástrofes, Haiti, Iraque, Afeganistão, Síria, Camboja, são os últimos do ranking, então tem uma certa aderência. E o Brasil é o jovem brasileiro é um brasileiro, profissão de esperança, tem essa... Agora, qual o problema do Brasil? Para deixar aqui a deixa para mim. O problema do Brasil é quando você pergunta, dá uma nota para o país, para o brasileiro dar uma nota para o país. Aí a nota é muito menor do que a nota que ele dá para a vida dele. A nota é 6,8, de 0 a 10, e para a minha vida está todo mundo acima da média. Então, tem uma dissonância, nem todo mundo pode estar acima da média, é uma certa incongruência, mas eu acho que capta um pouco da nossa personalidade. A gente é muito otimista em relação ao futuro, agora o país não, o país não está bem, o país aí, mas eu estou ótimo, todo mundo acha que está ótimo, mas o país, acho que é um pouco, essa isso, tá, 6,8 era 6,8, isso aqui a gente levantou no IPEA em abril de 2013, portanto, vamos dizer, 2, 3 meses antes da eclosão dos protestos nas ruas. E o brasileiro, a nota é 8,46 da vida dele, é uma nota alta, né? Um pouco menor do que era em janeiro ou em dezembro, teve uma queda, mas essa discrepância, que eu acho que, para mim, esses dados me ajudam a entender um pouco a nossa psicologia do brasileiro. Somos otimistas, mas somos individualistas, um pouco cigarras e formigas. Somos mais cigarras do que formigas, somos mais individualistas, menos coletivos, etc. Agora, somos brasileiros, acho que gostamos de ser assim também. É um traço de cultura, né, de personalidade, enfim. Então, só para terminar, o último slide. Eu acho que, se a gente olhar os últimos 50 anos, a gente vai ver que o Brasil passou por grandes transformações, crescimento, milagre econômico,
sob ditadura, aumento de desigualdade, depois redemocratização, veio o choque do petróleo em 73, o Brasil desacelerou, e aí começou a abertura política. Nos anos 90, aí terminou a década de 80 com eleições diretas para presidente, recorde de inflação, recorde de desigualdade, que de alguma forma traçou a agenda da década seguinte. Na década de 90 estabilizamos a economia, em 94, com o Plano Real. Na década passada a desigualdade caiu, começamos a gerar emprego formal, etc., principalmente a partir de 2004. Então, uma regularidade empírica que eu chamo a atenção para vocês, se vocês pegarem todos os pontos de mutação dessas, não se deu nas décadas gregorianas. Foi sempre em anos terminados em 4, tá certo? De um ano 3 para um ano 4. Foi o Golfo de 64, o choque do petróleo foi em 73, a abertura foi em 64, direta já foi em 84, Plano Real foi em 94, teve uma recessão em 2003, uma grande mobilização social, a própria eleição do Lula. Em 2004 você começou a gerar emprego formal, etc. Então estamos há 10 anos nesse processo e agora temos uma grande turbulência aparente, né, vinda das ruas, mas eu acho que de 10 em 10 anos alguma coisa forte muda no país. Eu acho que talvez a gente esteja nessa turbulência agora, e temos que saber entender quais são as novas transformações, e aí, ouvindo um pouco os protestos das ruas, a qualidade de educação e saúde, corrupção, melhores cidades, mobilidade urbana, etc. Então, eu queria deixar vocês com, primeiro, essa regularidade empírica e depois esse otimismo, que não é meu, é dos brasileiros. Eu, como brasileiro, também tendo a ser um pouco otimista. Muito obrigado.